Fala Incomparável, seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar como você pode criar uma capa premium para o seu relatório do Power BI. Lembrando aqui que a ideia não é pensar somente em termos de design, mas sim pensar na usabilidade, no que o usuário realmente precisa ver numa página de capa. Então, bora pro conteúdo. Bom, pessoal, aqui eu queria mostrar para você o resultado final, tá? Então, nesse relatório aqui, o que a gente tem? A gente tem uma capa que é funcional. O que significa isso? A gente pode criar sim uma capa que é somente estética e vai ter um botãozinho lá, iniciar, por exemplo. Tudo bem, você pode fazer dessa forma. Mas se você puder antecipar alguma coisa que vai instigar o usuário a acessar determinada informação, é melhor ainda. Se você tiver o direcionamento de para quais páginas esse usuário pode ser direcionado, também é uma boa escolha. Então, geralmente, o que eu recomendo para o pessoal aqui? Que a gente sempre traga um relatório que consiga facilitar o uso. Então, por que geralmente a gente recomenda que vocês, por exemplo, coloquem todas as páginas disponíveis para o usuário acessar? Porque se você coloca, por exemplo, somente um botãozinho de iniciar aqui, ó, por exemplo, clica aqui e inicia a análise, né? O que vai acontecer? Necessariamente, ele vai ter que seguir a ordem que você definir aqui, né? Então, somente, por exemplo, a partir da página 2, que ele poderia migrar, por exemplo, para a última página. Então, você fazendo isso, de trazer todas as opções na capa, isso facilita para o seu usuário. Nem sempre ele vai precisar começar na tela de visão executiva, performance de vendas, por exemplo. Ele pode ir direto para a página de interesse, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente gosta de recomendar. Um outro ponto muito legal de vocês adicionarem na capa de vocês é justamente o período de análise, tá? Então, quando você coloca na sua capa o período de análise, você pode sincronizar esse filtro com as outras páginas. Isso significa o quê? Começou o seu relatório, fez a capa, colocou o ano e o mês aqui, por exemplo, você pode simplesmente copiar esse filtro e desenvolver as próximas telas, ó, dando um Ctrl V. Aí o próprio Power BI vai perguntar, sincronizar os elementos visuais? Você fala que sim. E aí o que vai acontecer? O filtro que você fizer lá na página inicial, ele vai refletir na outra página também. E assim por diante, né? Assim na página 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o outro ponto importante da gente adicionar é sempre esse ano e mês. Uma outra coisa legal de vocês adicionarem sempre que possível. O relatório, ele precisa ser dinâmico, né? Ele precisa com que tenha os dados atualizados. E se você tem um dashboard que ele não tem uma periodicidade, pelo menos de informações do mês atual e ano atual, você está com dados muito antigos. Então, geralmente, nossos dashboards, ele tem ali o período atual e o mês atual de análise, né? Pode ser que o dado não seja diário, mas o mês atual e o ano atual a gente tem. Então, a gente também recomenda que vocês coloquem, por exemplo, ó, o mês atual de análise. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está com uma base antiga, né? De ano de 2020. Então, a gente não vai ter, por exemplo, agosto de 2024, tá? Mas aqui é um exemplo do que vocês podem fazer para trazer menos cliques para o seu relatório. Então, uma vez que você tenha, por exemplo, o mês atual e o ano atual, você deixa ele definido por padrão. Então, você deixa ano atual e mês atual selecionado em todas as páginas. E aí você garante que o usuário não precise chegar no relatório e a primeira coisa que ele vai fazer é filtrar, né? Então aqui você já deixa meio que automatizado, né? Com base ali na decalendário, nesses dois campos que você vai adicionar novos, beleza? Um outro ponto legal. Principalmente quando você trabalha numa empresa que tem vários relatórios, é legal você trazer um objetivo, né? O que tem esse relatório? Porque às vezes as pessoas têm acesso a muitos reportes, né? E é interessante você trazer para cá o que essa análise está trazendo, né? Então, ó, bem-vindo ao dashboard de análise comercial, explore desempenho de vendas, tendências de mercado, tanana, tanana. Então, você pode colocar uma descrição pequenininha na capa, né? E essa descrição, o ideal é que o usuário não precise passar o mouse para ver essa informação. Por quê? Porque ela precisa ser curta, ela precisa ser visível, então às vezes a pessoa está acessando aquilo pela primeira vez, ela não sabe como é que funciona, qual região ela tem que passar o mouse, né? Então é legal que seja um textinho pequeno logo abaixo do título. Então, um outro elemento importante, né, além do título, isso é muito importante, então, primeira coisa, título, né, depois da logo, textinho, filtro e aqui embaixo, né, aqui do ladinho, os botões de análise. E repara, gente, que eu fiz o seguinte. Nesse botãozinho de navegação, repara que quando eu passo o meu mouse em cima, ó, ele vai adicionando essa barrinha do lado, ó. Tá vendo?
apareceu a barrinha. A gente pode fazer isso com sublinhado, com várias outras coisas, né? Mas esse aqui eu queria deixar um pouco mais minimalista, então eu fiz dessa forma. Eu já vou mostrar para você como que eu fiz esses botões. E o bacana disso daqui, ó, é que além de mostrar para o usuário as páginas que eu tenho, que o usuário pode acessar diretamente, eu trago aqui esse botãozinho, ó. O que esse botãozinho faz? Quando eu passo o mouse em cima, repara que ele é um izinho, né? Como se fosse assim, mais informações, você clica aqui, eu passo o mouse aqui. Quando o usuário passar o mouse por ali, o que ele vai ver? Ele vai ver justamente a página de performance de vendas, né? Nesse caso aqui, eu tenho algumas opções de fazer isso. Eu posso trazer a página de vendas atual, como ela está, com o filtro selecionado, né? Ou seja, esses números aqui são 100% reais, não mudaram, tudo certinho. Ou posso trazer uma imagem, tá? Aqui nesse caso fica um pouquinho menor, se você quiser aumentar o tamanho, fica à vontade. Mas aqui é só para mostrar, só para lembrar para o usuário, ó, essa página fala disso, tem esses números, né? E aqui embaixo tem os Key Results, né? Uma terceira página, um terceiro formato de botão que você pode fazer. Com essa informaçãozinha mais em texto, né? Nessa página você vai poder obter os principais influenciadores para aumento ou diminuição do faturamento, por exemplo. Então aqui é um descritivo mais textual, tá? Mas é claro que quando você coloca um elemento visual, né, fica muito mais agradável visualmente. Você consegue bater o olho e ver, nessa página aqui eu tenho esses principais indicadores, eu quero detalhar eles, então eu vou para essa página, tá? Então quando é imagem fica mais... Quando é imagem, né, ou o próprio dashboard, é assim que a gente consegue atrair um pouco mais a visão do usuário. Uma outra coisa muito legal de se colocar na capa é alguma métrica bem importante logo de cara. Então aqui o que eu quis trazer para você? Um gráfico, né, do faturamento versus, aqui o valor da linha deveria ter sido o ano anterior, tá? Mas aqui, faturamento atual versus o ano anterior, aqui ao longo do tempo. E se você reparar, tem um detalhe muito legal, que é o seguinte: aqui a gente tem, ó, a gente tem o ano selecionado de 2020, né? E o mês atual, que no caso é agosto. E repara que esse filtro, ele interage nesse gráfico. Então, ó, vamos supor, não quero agosto, quero mês de março. O que vai acontecer? Vai ter um destaque aqui na coluna de março, indicando que aquilo, né, aquele é o mês em relação ao restante do período. Então, isso é legal, né? Quando você estiver sempre analisando, por exemplo, anos históricos, né? Se você mudar ali o ano de análise, você sempre vai olhar o mês destacado de acordo com o filtro da seleção, né? Então, isso já de cara já traz um ganho para o usuário. O usuário sempre vai ver uma barrinha diferente, colorida, indicando ali qual que é o mês selecionado do filtro, tá? Isso é uma boa prática, inclusive. Então, aqui a gente tem vários elementos. Um outro elemento que eu também gosto de trazer, se não em todas as páginas, pelo menos nessa primeira, que é a capa, é a última data de atualização, tá? Por que isso daqui é legal, gente? Porque isso daqui mostra para o usuário que, bom, se eu estou analisando o dado hoje e a informação pode não estar batendo, às vezes, com o meu relatório, que é automatizado lá do sistema, lá do RP, aquele relatório mais simplesinho, né? O que pode estar acontecendo? É porque os dados não são do mesmo período. Então, às vezes, não deu tempo de dar a carga com os dados novos. Então, trazer essa informação, que é a última data, por exemplo, é o dia anterior, é legal. Porque aí o usuário não fica preocupado. Poxa, esse número não está batendo, é o mesmo período, não faz sentido. Então, assim fica mais claro para o teu usuário. Então, agora eu quero trazer alguns highlights de como eu fiz algumas das coisinhas que estão nessa página, tá? Primeira coisa, background. Se vocês repararem, a gente tem uma imagem aqui no fundo, né, com uma certa camada por cima. Então, como vocês estão carecas de saber, a gente usa o Figma, né, para construir o background dos nossos dashboards. Então, geralmente, quando a gente tem que fazer uma capa mais premium, né, com design arrojado ali, diferenciado na capa, eu gosto de entrar no site da empresa, verifico se tem alguma imagem de interesse lá nossa, e depois eu faço o quê? Eu trago uma camada por cima, né? Então, por exemplo, a imagem que a gente tem, né, de referência é essa daqui. E aí, por cima, eu adiciono um retângulo, aqui, ó, isso é no Figma, tá? Eu trago um retângulo, e aí eu transformo esse retângulo aqui, ó, com a transparência que eu preciso. Então, eu sei que o meu tom, por exemplo, é o tom de azul um pouquinho escuro, e eu coloco uma transparência, por exemplo, de 30%. Isso faz com que ele fique... com que a imagem não fique 100% competindo visualmente com os elementos que estão acima. Então, ó, deixa eu tirar esse daqui. Vou mostrar para você como que ficou, ó. A última capa, a última camada é essa imagem, né? Então, se você olhar aqui no preenchimento, ó, eu tenho uma imagem que eu achei, se eu não me engano, acho que foi no Unsplash, né? Tem um plugin que a gente consegue achar essas imagens gratuitas. Então, o preenchimento do meu frame, ele tá como uma imagem.
Em cima desse preenchimento, eu tenho algumas coisinhas. Por exemplo, eu tenho esse próprio, ó. Se eu arrastar aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho esse próprio grupo aqui, ó. O que é esse grupo? É o tal do retângulo que eu falei pra você. Nesse caso aqui, eu usei essa cor e esse preenchimento aqui, né? Esse nível ali de preenchimento em termos de solidez da cor ali. Então, se eu, por exemplo, ocultar isso, ó, olha como vai ficar poluído. E eu já vi dashboards assim, tá? Então, essa camada é super necessária quando você está trabalhando com imagens que são mais pesadas visualmente. Agora, se sua imagem tiver somente, por exemplo, um doutor, né, um médico ali do lado, num cantinho, e que de forma que as fontes que você colocar por cima, o botão que você colocar por cima não vai impactar visualmente, beleza. Mas nesse caso, a nossa imagem é meio poluída, sim. Mas a gente deixa ela mais sofisticada, né? Mais escondida, fazendo essa camada por cima, tá? Depois disso, a gente colocou o logo, o título, né? Colocou essa barrinha aqui do mesmo tom, né, do logo para dar essa divisão, né, da informação. Então, primeira coisa, logo, depois vem o título grande. O textinho descritivo do relatório do dashboard, ele é menor, por quê? Pensa na hierarquia da informação. Primeiro mais importante, menorzinho, um pouquinho menos importante e assim por diante, né? Logo abaixo, a gente deixou uma região também com esse nível de transparência, né? Para você colocar o gráfico. Eu trouxe aqui também a última data de atualização do meu relatório, só o textinho. Se você quisesse deixar lá no Power BI, sem problema, tá? Aqui eu só quis deixar posicionado. Aqui eu trouxe também, ó, selecione o período de análise, né? Então é legal você indicar para o teu usuário, né, logo de cara, o que ele precisa fazer. Aqui, então, a gente coloca um íconezinho e coloca ano e mês para você, do lado, colocar o filtro lá no Power BI. E aqui embaixo vem as páginas. Se você reparar, eu trago esse izinho aqui no fundo, né, do meu dashboard. E eu vou te mostrar por que eu faço isso aqui no background. Muitos de vocês podem estar pensando, poxa, não seria melhor colocar esse izinho lá no Power BI, já que tem um botão para isso? A gente pode colocar sim, mas de qualquer forma a gente não vai conseguir trabalhar 100% com aquele efeito que eu mostrei para você, somente com esse botão. A gente vai precisar de outra coisa por cima. E aí que vem o pulo do gato. Então, ó, vamos abrir aqui o Power BI. Eu já inseri a capa e adicionei os filtros aqui, certo? Como que a gente faz esse botãozinho aqui, né? Esse tooltip, digamos assim, né? A gente precisa, primeira coisa, adicionar. Se a gente, por exemplo, viesse nesse inserir botões izinho, ó, adicionei o izinho aqui, certo? Vou até dar um zoom para você ver. Isso é um izinho que você consegue trabalhar com o quê? Vamos ver aqui, ó, os botões. Esse aqui é um botão. E aí você consegue trabalhar a questão do estilo, né? Se estiver passando o mouse, fica de uma cor, por exemplo. Você consegue também colocar uma ação. Então, se for um clique de botão, você pode colocar uma ação para ele ir para uma das páginas. Se você for aqui em propriedades, ele tem ícone de cabeçalho, texto alternativo e opções avançadas. Vamos dar uma olhadinha nessas opções avançadas, ó. Não tem nada demais que a gente precise. O que a gente precisaria para esse botão ser perfeito e a gente não precisar inserir esse izinho no fundo, por exemplo? A gente teria que ter uma opção que mostrasse a opção de colocar um tooltip nele. E aqui, ó, em propriedades, a gente não tem isso. A gente só tem a ação do botão. Então, uma forma seria, você adiciona isso daqui no fundo, né? Se você não quiser colocar no Figma. E depois, em cima, você vai ter que adicionar um outro elemento. Qual seria esse elemento? Ó, vamos lá colocar. Esse próximo elemento vai ser um cartão, tá? A gente vai usar esse cartão novo do Power BI aqui, ó. E o que vai vir nesse cartão? Qualquer coisa. Você pode trazer qualquer medida aqui, ó. Vamos trazer, por exemplo... Vamos trazer esse tooltip aqui, tá? Já vou mostrar... Essa medida aqui eu já vou mostrar pra você. Mas isso daqui é um cartão normal. Só que o que você vai fazer? Você vai vir no formato... E vamos configurar isso daqui. Porque o nosso objetivo é que esse cartão, ele mostre o tooltip pra gente. E essa é a forma que a gente tem de fazer isso. A gente não consegue fazer direto no botão. Quem sabe no futuro a Microsoft não atualiza isso pra gente, né? Então, ó, vai ser como se fosse uma gambiarra, né? Mas uma gambiarra que vai ser funcional pra nossa capa. Então, a gente vai, ó, tá com o cartão selecionado, vem aqui em propriedades. E agora, ó, repara que agora a gente tem essa opção, dicas de ferramenta. Você vai habilitar. Vai clicar aqui para expandir. E aí, no tipo, você vai colocar o quê? Você vai deixar página de relatório. E aqui, você vai colocar a página específica que você quer ver. No nosso caso, é performance, tá? Então, se eu passar o mouse, vai aparecer a página aqui para mim. A página completa, beleza?
Só que para isso acontecer, o que a gente precisa garantir? Que essa página de referência que a gente quer que seja exibida lá, que ela seja configurada como um tooltip. Então aqui, ó, em informações da página, a gente precisa garantir que o tipo da página é dica de ferramenta. Isso aqui tem que estar habilitado, tá? Para que ele respeite o filtro, né? Então, isso daqui é muito importante, beleza? Então, vamos voltar para lá. Opa, passei muito aqui. Então, para a gente garantir isso, a gente precisa, primeiro, configura performance de vendas, coloca como tooltip, e aí assim você vai ter nas opções do botão, né? Aqui, ó, em dicas de ferramenta, vai aparecer performance para você, tá? Então, isso é uma alternativa. Só que aí você tá vendo, né? Poxa, mas tá aparecendo um monte de coisa aqui em cima, né? Tudo bem, a gente vai remover tudo isso, ó. Então, vamos lá. Cartões. Vamos tirar tela de fundo, borda. Vamos tirar valores, ó. Tirei valores, tirei label. Beleza, ó. Agora o meu, não dá pra ver, mas, ó. Aqui, o meu cartão agora, ele tá 100% vazio, sem informações. Então, isso aqui é como se fosse um ajuste técnico pra gente fazer o que a gente precisa. Então, agora a gente consegue posicionar esse elemento, ó, aqui em cima do botãozinho, tá? Então, essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer isso seria o quê? Seria você, vou até utilizar esse mesmo elemento que a gente acabou de criar, e agora a gente vai alterar isso. Agora, em vez de mostrar para o usuário, né, a imagem do seu dashboard, isso tem um ponto negativo, essa primeira versão que a gente fez, que é o quê? A gente pode ter que ter um delayzinho para aparecer o tooltip, afinal, ele está carregando, ele está mostrando a página inteira para o usuário, né? Então, pode ser que tenha esse, digamos, gargalo, né, esse ponto negativo, tá? A outra opção que a gente vai fazer é o quê? É a gente indicar uma página onde a gente vai utilizar uma imagem, tá? Então, ó, esse home página 1, ele também foi configurado como tooltip. E aí, o que eu fiz basicamente aqui, ó? Eu simplesmente, no fundo do meu dashboard ali, né? Desse tooltip específico, no fundo eu coloquei uma cor, essa cor azul. E eu vim aqui em cima inserir imagem e trouxe um print estático do meu dashboard. Então, aqui no Figma, eu até deixei esse print pra gente, ó. Então, o que eu fiz? Printei, fui lá na página Performance de Vendas, printei e colei aqui no Figma. E aí, exportei ele, ó, 4x JPG, na maior resolução possível que eu podia fazer isso. E aí, trouxe pra cá. Aqui em informações de página, lembrando, a gente tem que ter dicas de ferramenta e a gente também tem que ter aqui em configurações de tela dicas de ferramenta, né? E aqui você pode alterar o tamanho. Se você achar que ficou muito pequenininho, não dá para enxergar, você pode alterar aqui sem problemas, tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Fiz para Home 1, 2 e 3, que são as 3 páginas que a gente tem ali. E aí, a gente tem essa segunda opção. Então, agora, ó, nesse botãozinho que a gente tem, tá até aqui, ó, transparente. Opa! Esse botãozinho, agora a gente vai configurar da seguinte forma, dicas de ferramenta vai ser Home P1. Então agora, quando você passar o mouse, ele vai ficar pequenininho no tamanho do tooltip, né? Ou do tamanho que você definir ali, mas vai ser uma imagem embedada aqui. Isso vai carregar um pouquinho mais rápido porque tem menos dados, tá? Então pode ser melhor para você. E a outra opção, que seria de texto, é mais simples, né? Então essa opção aqui, ó, basicamente você vai ter que vir em dicas de ferramenta, propriedades, né? Página de relatório e aqui na definição você vai deixar automático, tá? E esse automático, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o resultado dessa medida que você vai colocar aqui. Então, que medida que eu trouxe? Eu criei uma medida, DAX, né? É uma medida estática, né? E trouxe um textinho aqui, ó. Nessa página você vai poder ver isso, isso e aquilo, tá? Criei essa medida e arrastei para cá. Quando eu arrasto essa medida para cá, eu tenho a opção de manter o nome dela padrão, ó. O nome dela padrão seria esse, só que olha como vai ficar. Vai ficar Tooltip Key Results. Eu não quero esse título. Então, eu quero remover isso. Então, eu clico 2 vezes, dou um espaço, e aí eu vejo que agora só vai aparecer, ó, o textinho, tá? Só o textinho que a gente precisa. Então, se você quiser nominal, né, algo em texto, descrevendo cada uma das páginas ali, a gente pode fazer dessa forma também, tá? O que mais que a gente tem de interessante aqui? Eu vejo que muitos de vocês não aproveitam a funcionalidade do Power BI, que é você criar um conjunto de botões de uma vez só. Hoje em dia, a gente tem como fazer isso. Então, para você que usa o Power BI há muito tempo e não se atualizou, né, que isso é possível, quando você for criar botões, sempre que possível, tenta utilizar esse Navigator aqui, tá? Esse Navigator, ele é um conjunto de botões que você cria a partir das páginas existentes ou dos indicadores, né,
os bookmarks existentes, né? Então, aqui é muito mais fácil de criar, tá? Como? Vou vir aqui, ó, vou fazer aqui, navegador de páginas. Quando você fizer isso, ele vai mostrar para você aqui, ó, todas as páginas no topo, né, indicando... Aqui, gente, tem um monte de página mesmo, tem 16 porque são várias versões ali de páginas, tá? Mas aqui a gente pode simplificar e não mostrar isso tudo, a gente só precisa de 3 páginas sendo exibidas. Então, ó, você vai vir aqui no botão de formato, layout de grade, vai botar a primeira coisa, vertical, tá? Então, quero que fique todos na vertical. Eu estico aqui, vai aparecer as páginas. Outro ponto, a gente vai vir aqui em páginas e vai selecionar quais que a gente quer mostrar. Antes disso, a gente tem que colocar aqui também, ó, mostrar páginas de dicas de ferramenta. Então, ele vai mostrar, nesse caso, páginas escondidas de dicas de ferramenta, né? Então, ó, vou clicar aqui também. Então, ó, repara que aumentou a quantidade de botões, né? Por quê? Porque agora tá aparecendo os tooltips também. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou desmarcar aquilo que eu não quero e vou deixar somente aquilo que eu quero, tá? No caso, são essas 3 páginas aqui. Então, por que a gente teve que habilitar esse mostrar páginas de dicas de ferramenta? Porque senão você não ia encontrar as páginas que a gente transformou em dica de ferramenta, né? Você acabar não achando aqui. Então, beleza, ó. Agora, por que eu gosto de utilizar esse bloco de botões? Pensa, eu tô fazendo isso uma vez só. Eu não preciso criar uma caixinha para cada botão. Então, por exemplo, se amanhã o meu dashboard tiver uma nova página, a única coisa que eu vou precisar fazer é mudo o background, né? Se ele tiver com o nome da capa no fundo. E aí aqui nessa caixinha eu só reposiciono, né? Aumento a altura para ele ficar na posição que eu preciso. Só isso. Eu não preciso criar mais um botãozinho. A mesma coisa funciona nas outras páginas, tá? Assim você consegue otimizar ali a manutenção desse relatório. Então, ó, coloquei esse meu conjunto de botões aqui. Repara que ele tá na ordem, né? Certa. E aí eu vou posicionar, ó, a bolinha no meio, ela serve como indicador de onde que precisa ficar o texto, né? Então, ó, vou esticar aqui, mais ou menos aqui. Beleza. E para que não apareça todos esses textos, afinal, já tá no fundo, né? Você pode vir aqui, ó, e desabilitar tudo, né? Tudo que eu quero dizer é o quê? É texto, ícone, fundo, tudo que tiver. Então, ó, tirei o texto, tirei o preencher, tirei a borda. A borda você pode manter só para fins de check, ó. Bota a borda só para ver se ele tá centralizado. Beleza? Tá tudo certo, tira a borda. E aí você pode vir com aquele detalhezinho sutil, minimalista que eu mostrei para vocês, que é aquela barrinha do lado, né? Como? Vem aqui em barra de destaque, ativa e coloca a cor que você quer. Ó, vou botar roxinho para vocês verem, ó. Então, passei o mouse, mostrou a barrinha do lado. Você pode aumentar a largura também, ó. Tá? Então, fica algo legal, né? Intuitivo. Então, a pessoa tá passando o mouse, ela vai ver que aquilo é um botão. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, a largura desse botão, ele tem que ser menor que a posição do tooltip, porque senão você vai sobrepor o botão e você não vai conseguir ter ação aqui nesse infozinho que tá aqui do lado, tá? Então toma cuidado com esse detalhe. Vou deletar aqui, vou deixar a versão antiga, ó. A versão antiga eu usei até a mesma cor do logo, dourado que tá ali em cima. Deixa eu deletar isso aqui também. E agora a gente também tem mais um detalhezinho legal, né? Aqui, por exemplo, eu quis trazer, vou até trocar já aqui, ó, ao invés de aparecer valor da linha, vou colocar aqui, ó, ano anterior. E aqui no faturamento eu vou trazer ano atual, tá? Coisas interessantes desse gráfico. Repara que a minha legenda, né, ela tá na mesma posição do meu título. Eu fiz isso de propósito, porque eu queria que ficasse bem pequenininho, né? Então, o que eu fiz? Eu desabilitei o título e na minha legenda, o que eu fiz? Eu trouxe um texto para minha legenda, ou seja, eu trouxe um título para ela, né? Que é esse daqui, ó, faturamento, 2 pontos. Porque eu sabia que ela ia ficar do lado esquerdo do meu, dos meus itens da minha legenda, né? Então, assim ficou mais minimalista, ficou mais discreto, né? Beleza. E aí, como que você pode fazer, por exemplo, esse gráfico aqui? Esse gráfico legal que ele olha para o mês, né? E verifica se está selecionado. Se ele tiver selecionado ali, ele vai marcar com a corzinha, a cor que você definir, né, na regra. Para fazer esse gráfico aqui, eu vou indicar fortemente um vídeo que o Léo já preparou. Eu dei uma olhadinha no histórico aqui e a gente já tem um vídeo ensinando a fazer passo a passo esse gráfico aqui, que é o quê? É o filtro interagindo ali com a formatação condicional do seu gráfico, né? Eu sei que você pode já ter tentado fazer isso e aí quando você filtra lá naquele gráfico,
ele só vai ficar mostrando uma coluna, ele não mostra todos os meses, né? E alguns outros problemas que geralmente acontecem. E lá, nesse vídeo, o Léo mostra isso passo a passo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, beleza? Então, por hoje é só. Esse foi a capa assim, que a gente desenvolveu para que vocês pensem realmente no usuário que está acessando isso, deixar a capa mais intuitiva, mais útil, funcional para o seu usuário. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e não esquece de acompanhar a gente nos nossos próximos vídeos. Então, se inscreve no canal também, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!